falar, acho que eu nunca falei isso em nenhum podcast, então a gente vai abrir umas vulnerabilidades aqui que vai, privilegiar esse podcast que o pessoal está ouvindo. A gente só consegue sustentar o business se a gente consegue nos sustentar como pessoas. Então, qual a diferença entre fraqueza e vulnerabilidade? E uma vez um professor olhou para mim na escola e falou bem assim, Fauês, você nunca vai ser bem-sucedido, você é muito burro. Nossa. Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um episódio de A Alma do Negócio. Hoje eu vou conversar com o Fauês Tarbini, ele que é fundador e CEO da empresa Alda, criador do movimento global de pessoas que trabalham com business com propósito e alma. Fauês traz a sua visão audaz, uma nova maneira de trabalhar e fazer negócios, colocando a experiência humana em primeiro lugar. Fauês, que delícia, que ansiedade que eu tava de poder bater esse papo contigo. Eu tenho certeza absoluta que você tem muita coisa para contribuir com as pessoas que vão assistir esse conteúdo. Obrigada pelo teu tempo, né, em primeiro lugar. Imagina, Laís, eu que agradeço, é uma grande honra estar com você aqui gravando esse podcast, que possamos inspirar muitas pessoas, né, a trabalhar muito business com propósito e alma, que é o nosso maior propósito a gente tá fazendo esse podcast. E você tá assim, você tá fazendo um movimento muito legal, te acompanho há pouco tempo, mas o pouco que eu já entendi do que você faz é algo revolucionário, vamos falar assim, né? Que é assim que eu entendo e traduzo esse teu movimento. Que bacana! Eu tenho muitas perguntas para você, eu tenho muito para te explorar aqui no bom sentido, mas eu quero primeiro conhecer o Fauês e quero também, né, passar para as pessoas. Quem é o Fauês? Onde você nasceu? Como que é a sua vida, né, assim, na intimidade? Legal, boa pergunta. Bom, eu, Fauês, né, sou um ser humano em constante evolução, então eu nasci em Curitiba, sou curitibano, e eu posso falar que o meu ser sempre teve uma inquietude, então uma inquietude de trazer uma nova leitura do mercado, das pessoas. Eu sempre acreditei desde pequeno que a gente podia sonhar e conquistar os nossos sonhos, então eu sempre tive uma inquietude que eu não parava para realmente, o que eu vim trazer para o mundo, né? O que eu vim trazer de identidade e autenticidade. Então acho que uma personalidade que eu tenho, não sei se do meu DNA, inclusive, é uma inquietude e sempre olhar para o melhor caminho, né? Entre olhar para a luz e para a sombra, eu sempre olhei para a luz. Então sempre uma situação difícil, eu converti numa situação de aprendizado e sempre levei isso de olhar sempre o mundo cor-de-rosa, né? Tem aquela máxima que não pode olhar sempre o mundo cor-de-rosa. Mas eu sempre acho também, né, não acho não, tenho certeza, que a gente escolhe como a gente enxerga o mundo, né? A gente enxerga o mundo como nós somos. Então eu me defino uma pessoa em constante evolução, empreendedor, sempre pensando como servir as pessoas. Para mim, trabalho é muito mais que um trabalho. Para mim, o trabalho é uma ferramenta da tua própria evolução e um campo para você servir outras pessoas. Como é que foi o começo da tua história como empreendedor? Legal, então, bom, essa história começa lá atrás, né? Primeiro eu era, como todo mundo, comecei na minha carreira com CLT, então eu passei muito tempo executivo de contas, e minha ponte de transição entre o mundo executivo, né, de CLT para empreendedorismo foi o dia que eu fui demitido. Então, uma coisa que chocou muito para mim foi quando o meu diretor na época olhou para minha cara e falou: "Você não está aqui para pensar, você está aqui para executar". E nesse momento que ele me deu essa frase, me despertou um entendimento na minha consciência. Eu falei, não, pera lá, eu tô aqui para pensar, eu tô aqui para mudar, eu tô aqui para transformar, eu tô aqui para ser uma ponte. Então não fez sentido para mim. Então eu digo que na verdade essa demissão não foi um problema, foi uma benção que depois eu recebi, uma benção que eu recebi depois. E eu falei, uau, né, agora tem essa oportunidade. Aí, como todo começo de carreira, né, a gente está pensando sempre assim, como que a gente vai se sustentar, né? Então eu era CLT, eu trabalhava muito com meu salário fixo todo mês. Aí eu falei, bom, o que eu sei fazer, né? Eu vim da carreira do marketing, da publicidade. Falei, bom, eu sei fazer marketing, o que eu vou fazer? Vou abrir meu escritório, né? Daí abri um escritório uns meses, meu escritório não tinha muito cliente, então daí não deu muito certo. Daí eu falei, não, então eu preciso de dinheiro, na verdade, para daí abrir meu escritório, para daí eu depois empreender. Aí eu fui trabalhar como representante comercial por um tempo, e foi bem legal, porque nessa parte que eu trabalhei como representante comercial, eu entendi muito a habilidade de vendas, né? Então todo empreendedor precisa entender essa habilidade de vendas. Fui representante comercial ali um aninho para entender como é que vendia, fui ali campeão de vendas, aí eu falei, agora eu estou pronto para abrir meu escritório. Aí eu comecei a abrir meu escritório de marketing, aí foi muito bom,
dei resultado para um cliente, ele me indicou para outro cliente, até que caiu na minha mão daí um investidor que me ensinou muito sobre business, né? Então ele começou a me ensinar sobre modelagem de negócios, sobre a parte de ideação, sobre esse universo de investimento, startups e tudo mais. Aí eu migrei do marketing para o business e depois daí até um cliente meu foi uma grande outra inspiração que ele falou assim para mim, Fal, por que você não faz um curso para treinar pessoas? Aham. Então eu falei, tá, não é muito meu, né? Mas você já tinha essa coisa da comunicação, você já tinha esse... Eu sempre amei pessoas, né? Eu sempre amei conversar com as pessoas. Eu sempre fui inquieto para entender dores e desafios das pessoas. Eu sempre tive meu senso de propósito de servir os outros muito aguçado em mim. E daí quando esse meu cliente falou, por que você não faz um curso? Eu falei, bom, mas não faço curso, não é minha pegada, enfim. Ele falou, mas testa, você é o primeiro cliente. E vou trazer 6 empresários para a gente fazer esse curso. Aí meu primeiro curso chamou Inspira, eu lembro até hoje. E eu realmente entrei num flow muito louco, assim, porque eu falei, uau, me tenho a oportunidade de fazer um curso para pessoas, para empresários, o que eu vou ensinar? Eu sou muito jovem. Mas daí eu confiei no fluxo, confiei no meu aprendizado que eu tive na minha carreira executiva, depois na minha carreira empreendedora, né, no comecinho. E daí a gente fez esse curso, foi super incrível, todo mundo amou, né? E eu também amei, e eu falei, uau, na verdade eu estava fazendo meu trabalho errado. Eu achei que eu gostava de business, mas eu gosto, na verdade, de pessoas. Aí o meu escritório migrou de business, né, marketing, business, e daí foi para people. E quando eu comecei a trabalhar com pessoas, eu falei, uau, quem faz os negócios são as pessoas. Então é pessoas construindo com pessoas, para atender uma dor, uma demanda, uma necessidade. Aí eu me conectei muito com a parte de people, né? Então na minha carreira eu entendi que eu primeiro tinha que focar nas pessoas que constroem o business. Aham. Nesse meu processo, eu também comecei a entrar numa catarse no sentido, beleza, eu quero treinar pessoas, mas antes de eu treinar pessoas, então, como é que eu me conheço? Uhum. Como é que vem o autoconhecimento? Uhum. E daí vem o autoconhecimento nessa história. Porque você sentiu que uma coisa tinha necessidade da outra. Para eu poder treinar, eu tenho que me olhar. Exato. E o que me despertou assim muito, Laís, foi no sentido quando eu entendi que eu podia trabalhar com o que eu amava e ser bem remunerado para isso, falei que interessante, a gente trabalha com amor, a gente trabalha com propósito e o dinheiro vem. Então que interessante, porque eu vim numa geração que não, o trabalho é uma coisa, a vida pessoal é outra, o trabalho é difícil, é esforçado, é complexo, para você ter sucesso tem que trabalhar muito, uma crença limitante, né, de negócios. E quando eu comecei a trabalhar com o que eu amava e comecei a ser bem remunerado para isso, eu falei, uau, eu preciso ensinar isso para outras pessoas. E o que que foi? Você lembra? Tipo, o que exatamente te deu esse impulso? Você falou muito sobre servir, né? Total. E eu percebo muitas vezes que o empreendedor, ele não pensa nisso antes. E talvez o início ali, né? O pontapé inicial de um negócio, ele começa com esse objetivo, com essa intenção. Eu preciso ajudar pessoas nesse segmento aqui, porque tá decadente, tá desfalcado e tal. Isso sempre foi muito claro para você? Eu, não foi claro e eu acho que a gente vai aprendendo no processo, né? Então eu Certo. sempre digo assim, quando você vai empreender ou começar a tua carreira, você precisa testar tudo, porque você tem que testar várias coisas para entender na tua consciência assim, isso eu amo, isso eu odeio, isso faz sentido, isso eu não gosto. Por exemplo, hoje eu tenho clientes que combinam muito comigo, mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei minha carreira, eu tinha muitos clientes malas que eu tive que suportar. Por quê? Porque no momento da minha companhia, no meu começo da minha companhia, eu tinha que suportar o fluxo de caixa. Então, realmente, eu tinha que suportar certos clientes que eu não gostava, mas eu estava num processo criativo de entendimento assim, beleza, eu estou atendendo esse cliente, não gosto, não é do perfil de cliente que eu quero, mas eu preciso desse aprendizado para entender o que eu quero e o que eu não quero. E daí é interessante entender, quando a gente vai empreender, a gente sempre vai numa máxima de mercado assim, tá, eu vou empreender, então que dor que eu vou atender no mercado, que demanda que tem, que necessidade e o tamanho do mercado. Mas para além disso, que é uma técnica de business muito boa para a gente realmente empreender, que tem que ter esses dados, tem que olhar sempre para dentro de você, para o teu coração e falar, faz sentido? Eu tô feliz? Eu tô servindo? Eu tô na minha maestria de luz? É realmente o meu dom sendo exposto num campo fértil para virar um talento? Né? Então eu sempre digo para o pessoal, a gente tem 8 bilhões de pessoas, nós temos um talento muito singular. Quando você pega esse, na verdade esse dom, né, não é talento, dom. Quando você pega esse dom e joga esse dom num campo fértil, isso vira um talento. Quando vira um talento, as pessoas começam a te reconhecer porque você está na tua maestria de alma. Então você está lá servindo pessoas, atendendo uma necessidade que é o teu dom que você veio para o mundo.
isso você começa a ser bem reconhecido. Então, naquele momento, eu comecei a entender, quando eu lidei com pessoas, que o meu dom tinha muito a ver com comunicação. Então, eu comecei a entender como é que eu podia comunicar melhor, como é que eu podia ensinar meus clientes a comunicar melhor. E daí, como a gente trabalhava muitas verticais de business, eu comecei muito a trabalhar com os meus clientes posicionamento estratégico de mercado. Mas, né, voltando para a tua pergunta, nem sempre foi assim, mas a gente sempre tem que ouvir a nossa intuição, ouvir o nosso coração. E você todo dia na tua consciência do dia entender, isso me expandiu, isso me retraiu. Isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. Porque a vida vai te mostrando pessoas, coisas, situações, para falando o que tem a ver com a tua jornada, o que não tem a ver com a tua jornada. Linkar business, negócios, com intuição, sentir, fazer sentido, é muito novo ainda, né, Fauês? As pessoas, eu vejo que elas ainda não estão, ou até já progrediu um pouco, né? Antigamente era bem pior, assim, não se falava muito nisso, não se fazia essa conexão. O que você viu mudar desde que você fez isso, que você acoplou uma coisa na outra, né? Tipo, eu preciso sentir isso aqui para entender se vai fazer sentido mesmo, se a pessoa vai entender o que eu quero passar, se o mundo vai abraçar a minha ideia. Como que foi isso? Quais foram os resultados que você teve? Perfeito. Muito boa pergunta, Laís. Eu acho que esse é o real propósito da Alda. Por quê? Porque a gente cresceu no mundo e a gente construiu um mundo até aqui que as coisas eram separadas, eram dois universos completamente diferentes. Então eu tenho aqui meu business, né, o mercado, e eu tenho aqui minha vida pessoal, minha vida particular, minha vulnerabilidade. E por muito tempo, nas gerações passadas, graças a Deus está numa geração que a gente pode expor nossos sentimentos e emoções, mas nas gerações passadas, na sociedade passada, a gente aprendeu que a gente não podia mostrar nossa vulnerabilidade no mundo dos negócios, que a gente não podia expor nossas emoções no mundo dos negócios. Mas a gente chegou num ponto do universo agora, da nova era do aquário, que a gente está vivendo, transitando agora, que a gente entendeu que a gente só consegue sustentar o business se a gente consegue nos sustentar como pessoas. Perfeito. Então, quando eu comecei a entender que eu tinha que primeiro me sustentar, porque quanto mais eu evoluo como empreendedor, como CEO, como conselheiro dos meus clientes, automaticamente mais os business que eu cuido e o meu próprio business, que é a Alda, vão evoluir juntos. Porque como que o business evolui? Quanto mais você evolui, mais o business evolui. É o que eu sempre digo para o pessoal. Estamos estudando muita estratégia de marketing, muita estratégia comercial, muita estratégia financeira, mas como que a gente está estudando estratégias de crenças limitantes, de inteligência emocional, de entendimento de limite pessoal, né? Até onde a gente pode ir nas nossas emoções. Por isso que na aula a gente define muito a tese dos 4 corpos campos, físico, mental, emocional e energético, e a gente está trazendo essa leitura para o mundo dos negócios. Por quê? Quanto mais verdadeiro você é no mundo dos negócios, ser, mais resultado você gera, porque está contribuindo com a tua verdade. Né? Então, acho que é muito lindo a gente ver as pessoas humanas, vulneráveis, construindo negócios. Né? A gente também está passando por um momento, a Alda joga muito um jogo, eu junto com a Alda jogamos um jogo da conquista infinita. Então, a gente não olha para a concorrência como um concorrente. A gente olha a concorrência para uma inspiração nossa, para a gente se tornar melhor, mas como é que eu posso também transformar essa concorrência, por exemplo, numa co-criadora e todo mundo ganhar junto? Porque tem mercado para todo mundo, né? E quanto mais verdadeiro a gente é no mundo dos negócios, até mostrando nossas vulnerabilidades, mais a gente consegue conectar pessoas. Porque eu sempre digo assim, business não é sobre business. Business é sobre as relações que você constrói no meio do caminho. Quanto mais relações sólidas vocês tiverem, mais resultado business você vai ter. Então a gente juntou esses dois universos, então a gente pegou o desenvolvimento do negócio e desenvolvimento principalmente de quem faz o negócio. E a gente conectou esses dois mundos, né? Porque a gente foi treinado e calibrado no mercado também, que a gente precisa muito desenvolver nosso mental, né? Então, preciso entender de finanças, né? A parte toda de fluxo de caixa e tudo que engloba o business, mas a gente não foi feito para nos desenvolver nos 4 corpos campos. O emocional. Então, vou entrar numa reunião, como é que está a minha energia? Eu sustento uma energia? Daqui a gente vê grandes pessoas crescendo na carreira, né, renunciando, escolhas e renúncias, e chega num platô lá da tua carreira que você entra em burnout. Você fica ansioso. Por quê? Porque você está tendo muita pressão, o teu business está crescendo, você está crescendo junto, só que de repente você percebeu que você não se desenvolveu. Você foi sugado pelo teu business e teu business está te sugando energeticamente, fisicamente, emocionalmente.
Então, por isso a gente tem que entender que a gente tem que conectar os dois mundos e a gente tem que ser verdadeiros e íntegros nos mundos dos negócios. Para você, qual a diferença? Você tocou nessa questão de vulnerabilidade e me veio uma questão. Qual a diferença entre fraqueza e vulnerabilidade? É uma boa pergunta, né? Eu sempre digo assim, para a gente conseguir expor nossa vulnerabilidade, todo mundo tem vulnerabilidade, tem uma frase que eu amo muito, cada um sabe a dor e a delícia que é. Então, gente, todo mundo tem problema, todo mundo tem desafio, todo mundo vai passar por percalços, faz parte da jornada da vida e da evolução, né? Então, assim, se a gente for ver vulnerabilidade, é quando você entende que você não dá conta de tudo, você tem um valor muito alicerçado em você, que é a humildade, porque eu acho que para você mostrar a tua vulnerabilidade, você tem que ter humildade e entender que você, né, também tem suas vulnerabilidades e pode mostrar até para inspirar outras pessoas e para alguém te ajudar. Eu acho que quando você pede ajuda, você tem que ser humilde para pedir ajuda, que isso é vulnerabilidade. Então, você se permite reconhecer o que você não consegue fazer ainda e você se permite receber uma pessoa para te ajudar. E daí a outra era Não, a fraqueza, né? A a diferença fraqueza. entre uma e outra. E fraqueza, a mesma coisa. A fraqueza eu vejo como muito similar à vulnerabilidade. Todos nós somos fracos em algumas coisas, como somos muito fortes em outras coisas. Então, ter essa leitura também, que não vou ser bom em tudo, né? E às vezes para o empreendedor que está nos ouvindo, acho que é importante falar, porque a gente quer fazer tudo, a gente acha que tem que ser melhor em tudo, que tem que conseguir fazer tudo. Não, gente, isso é impossível, né? Você sabe um pouquinho de cada coisa, né? Multifacetas, obviamente, como empreendedor, mas a gente tem que entender que nós temos vulnerabilidade, temos fraquezas, e que a gente precisa treinar essa fraqueza para virar uma fortaleza. Certo. E se a gente não consegue treinar essa fraqueza para virar uma fortaleza, quem pode substituir essa nossa fraqueza e suportar a nossa fraqueza? E para a gente mostrar essa fraqueza, temos que ser vulneráveis. Uhum. Então, uma compõe a outra, né, na minha visão. E daqui a pouco a gente vai amadurecer um pouco mais essa questão da vulnerabilidade. Gosto de entrar nesse assunto, principalmente se tratando de algo real. Depois eu quero que você traga legal. alguns exemplos reais mesmo e a gente discute um pouco mais. Você falou sobre crenças limitantes e eu tenho feito essa pergunta com mais frequência aos empreendedores que eu entrevisto, que eu converso. Por quê? Porque eu acho que crença limitante é algo também que tem se falado bastante e que, ao meu ver, Fauês, a gente remete, é um lugar de ancestralidade, não sei, você pode me corrigir ou até complementar Sim. isso, né? Mas me traz algo com relação à ancestralidade, aos nossos avós, aquilo que a gente trouxe, que a gente não escolheu, que a gente viveu. Mas eu percebo que existe um risco aqui, um risco de você ficar se apoiando nisso. Eu não posso ser empreendedor, por quê? Porque meus pais nunca foram, então meu pai sempre me incentivou a ser CLT. Na minha casa todo mundo é CLT, então eu não tenho essa aptidão, entendeu? Eu não tenho sangue empreendedor. Fala um pouquinho sobre isso. Legal. É muito bom tocar nesse assunto, Laís, porque crença limitante a gente acha que é só para nossa vida pessoal. E as nossas crenças limitantes impactam o nosso business, impactam o nosso empreendedorismo. Então, assim, o que a gente tem que lembrar? Que nós enxergamos o mundo com o nosso modelo mental. Então, se você tem uma crença limitante, né? E acho que é interessante a gente falar também só para o pessoal entender, quem não entende ainda, de onde vem crença limitante, né? Acho que crença limitante é uma crença limitante, está te limitando para ter uma vida melhor. Mas de onde que vem essa crença limitante? Vem da família, vem da televisão, da mídia, vem dos nossos pais, vem de um trauma que você passou, vem de um ponto de vista que você comprou que não é teu. Né? Então, por exemplo, teu chefe falou lá uma época, você é muito ruim. Opa, se você pegar esse ponto de vista para você tomar como verdade... Como no teu exemplo, você não está aqui... Exato, depois eu te falou. posso até contar um pouco mais das minhas vulnerabilidades que passou comigo assim. Mas a partir do momento que você começa a entender que tua vida está como está, porque você tem crenças limitantes que estão fazendo você parar e não avançar para o próximo nível, você começa a entender que é muito mais um trabalho de parar de fazer um trabalho tão externo só da tua empresa, do teu empreendedorismo, e você começa a fazer um trabalho interno, porque quanto mais você evolui como pessoa, mais teu negócio evolui. Então, por exemplo, a gente até fez um evento da Alda, agora dos Audazes, esse final de semana, eu estava explicando para eles, vamos ver duas crenças aqui para business, crenças limitantes. Então, por exemplo, tinha uma crença lá limitante sobre escalabilidade, de escala. Então a gente pegou muitos empreendedores na nossa imersão que eles tinham medo da escala, inconscientemente. Medo de crescer, medo de crescer, prosperar. porque se eu crescer, como é que eu vou suportar todo mundo? Como é que eu vou conseguir coordenar a minha equipe? Eu não tenho capacidade ainda
para suportar uma equipe. Se eu crescer muito, eu vou me perder na minha vida pessoal. Então, olha que dicotomia. Mas é consciente isso? É inconsciente. Aí a Inconsciente. gente trabalha, quando a gente trabalha crenças limitantes, tem que trabalhar duas mentes, né? A mente inconsciente e a mente consciente. A mente consciente é quando as coisas conscientes que a gente faz. Mas muitos padrões nossos repetitivos, que são destrutivos, estão no nosso inconsciente. Então, o que até a Alda faz? A Alda traz, nossas terapeutas quânticas, que eles trazem o inconsciente para o consciente. Então, quando a gente fez até a apostila dos Audazes, eu também passei por esse processo, depois eu posso até contar que foi uma catarse para mim também, porque é uma coisa legal falar que eu, como fundador da Alda, tudo que eu ensino os outros, primeiro é passado por mim. Então, a gente tem catarses. Então, por exemplo, quando eu dei esse treinamento dos Audazes no sábado, primeiro eu fiz a apostila comigo mesmo e eu identifiquei várias crenças em mim. E eu já trabalho há anos nas minhas crenças limitantes. E eu falei, olha que interessante, eu também tenho várias crenças limitantes que estão me fazendo parar e ir para o próximo nível. Então, o que eu tive que fazer? Primeira coisa, consciência das crenças limitantes. Aí a gente ensina técnicas de como desinstalar essas crenças limitantes, daí entrar num campo neutro para instalar crenças expansivas. Então a gente tem esse entendimento, né, desse processo das crenças, mas a gente precisa cuidar muito disso, porque a tua realidade hoje, se vocês não estão felizes com a realidade de vocês, é porque vocês estão embasados, embaralhados ali com crenças bloqueando vocês de agir. Por quê? Porque daí tem um entendimento aqui que a gente precisa entender. Tem crenças limitantes que geram pensamentos, que geram emoções, que geram sentimentos, que geram ação, que gera resultado. E como que a gente consegue resultado no empreendedorismo, no business? Quando a gente tem ação, resultado. Mas antes da ação, tem que crença que está embutida na minha cabeça, que eu tenho um pensamento negativo, que um sentimento que me libera biologicamente muito cortisol, muito estresse, que eu não consigo ter lucidez na minha mente para tomar uma decisão certa. E a gente sabe que no mundo business, eu que sou conselheiro de empresas também, a tomada de decisão é muito importante. Mas se eu tiver uma crença me bloqueando aqui, eu não consigo tomar boas decisões. Então, em suma, se a gente realmente for falar sobre crenças limitantes, antes de escalar o business, a gente precisa primeiro limpar as suas crenças limitantes de escala. Porque senão você não vai conseguir escalar. E a pessoa, quando ela... Ai, tem muita coisa. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. O Fauês, né, soltou aí algumas coisas sobre Alda e os Audazes, que Audazes é um evento, né? Nossas imersões da Alda, né? Imersões da Alda. Então vamos, só para posicionar o pessoal, quando nasceu a Alda? Quando foi que nasceu a Alda? E se... Quando nasceu a Alda, você já estava se preparando para receber a Alda, sabe? Ou se você foi no fluxo e foi amadurecendo todo esse teu pensamento, a tua ideia de mundo, aquilo que você gostaria de ver no mundo como business, né, essa nova realidade. Como foi a construção disso? Legal, Laís, essa é uma pergunta bem legal para a gente fazer. Sempre tem a cria e o criador, né? Então é bem interessante. Uma vez eu atendi uma cliente no meu escritório, que eu dei mentoria para ela de negócio e empreendedorismo, e no final do meu escritório, quando ela foi embora, eu fui fechar a porta, fui dar tchau para ela, e daí ela falou assim, Fal, gratidão, viu? Foi muito incrível, tua mentoria me ajudou muito, e realmente você é um cara diferenciado. E eu, para mim, né, na minha ingenuidade, pensei, cara, fiz meu trabalho, né? Tô sendo pago para isso, eu só entreguei meu trabalho. E eu falei, não, mas eu fiz o que tinha que fazer porque eu sou um cara de business. Aí ela falou bem assim, você não é um cara de business, você é um cara de coração. Essa informação me transformou, pode dizer assim que me transformou, porque quando ela falou isso, eu fiquei pensando, um business de coração, como é isso no mundo dos negócios, não entendi muito bem isso. Aí ali eu tive um despertar, acho, da minha consciência, pera lá, então eu não estou fazendo só business, eu também estou sendo uma ponte para as pessoas de algo maior. Então, nesse ponto, eu acho que minha consciência deu um upgrade, eu tive ali um upgrade, e daí eu comecei a querer conversar comigo, consequentemente quis começar a conversar com o universo para falar, beleza, se não é só sobre business, o que eu vou entregar para o mundo? Aí eu comecei uma autobusca minha, tá, o que eu vou entregar para o mundo? Eu já estava no meu momento de escritório, né, marketing, consultoria, estava amando lidar com pessoas, também comecei a ser treinador de várias pessoas. Eu falei, tá, mas assim, de fato, o que eu vou entregar no mundo? Aquela famosa frase que a gente faz.
tá, o que eu realmente vim entregar para o mundo? O que eu vim fazer? Porque eu já tinha uma inquietude dentro de mim, tipo, eu vim entregar uma coisa diferente no mercado, eu tenho uma inquietude muito louca, Laís, que eu não sei parar essa inquietude, né? Eu digo para as pessoas assim, elas falam, cara, o que tem? Eu falei, nem eu sei, mas eu tô indo. Daí o que aconteceu? Quando ela me despertou essa consciência, você é para além de um business, eu comecei a falar, então eu quero me aprofundar mais no autoconhecimento. Eu lembro até hoje que daí, antes até de começar a Alda, eu fui numa escola de meditação, até o Projeto X, um grupo de meditação, e nessa época eu comecei a participar de aulas de meditação para conversar comigo, me acalmar, porque minha mente é muito inquieta e eu precisava acalmar minha mente para entender o que de fato eu tinha que fazer. Quando eu fui para o Projeto X, eu conheci depois minhas futuras sócias, eu tive já 2 sócias na Alda que depois saíram, mas elas fizeram uma parte bem importante da Alda comigo no começo da Alda, mas antes da Alda surgir até, elas me levaram para um outro lado também da espiritualidade, que era com uma mestra espiritual chamada Lia, que a Lia, ela nos ensina uma coisa muito linda, que é como você se conectar com a tua coerência cardíaca, que é diferente da mente. Então, o que ela me ensinou? Em práticas meditativas no consultório dela, ali tem um consultório aqui em Curitiba, ela me levou para acalmar minha mente no processos meditativos de autoconhecimento, para eu conseguir desligar um pouco minha mente, entrar na minha coerência cardíaca e daqui vinham as respostas do que eu tinha que vir entregar. Aí ele me passou vários protocolos para fazer no meu escritório durante a manhã, durante a noite. Eu comecei a meditar muito mais, comecei a silenciar minha mente, até que um dia eu perguntei para o universo, preciso saber o que eu vim entregar, me fala. E nesse dia, tá na minha história, eu lembro até hoje, veio um suspiro para mim, Alda. Foi assim. O nome? Alda. Deu, Alda, mas o que é Alda? O que é isso? Na época eu não sabia o que era, mas eu anotei, e eu sou muito visual, então o que eu pensei? Bom, eu sei que é Alda. Então, visto isso, o que eu vou fazer? Vou anotar no papel, e daí eu vou criar uma marca, que eu sou muito publicitário, né, marqueteiro, pô, vou criar uma marca, criei a marca da Alda, eu que criei mesmo, desenhei a marca da Alda. E daí, naquela época, eu não sabia o que era Alda ainda. Eu sabia que era alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Aí, nesse caminho, eu sabia que eu ia começar uma jornada evolutiva do negócio, que não vim entregar só um CNPJ. Eu vim entregar uma mudança. Eu vim entregar uma frequência. Eu vim causar uma disrupção. Aí eu me integrei como ser e falei, agora eu vou ser nos negócios. Então é até legal a gente falar isso, porque muito tempo eu também me coloquei a gente se coloca em posições e colocamos investimentos, em máscaras, para a gente suportar certas relações. Aí eu falei, quer saber, a partir de hoje eu jogo tudo pro alto e eu vou ser nos negócios. Uhum. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai entender. Mas eu preciso me posicionar. Tem gente que não vai entender, mas primeiro eu vou descobrir quem eu sou, e depois que eu descobrir quem eu sou, eu vou fazer um comprometimento comigo mesmo que eu vou sustentar. Assim, vejo, né, o tamanho da responsabilidade de carregar essa missão, desde que você então entendeu, né, o que seria a Alda. E o que foi que você teve que romper em você, Fauês, para começar esse caminho? Ou para dar continuidade também, né? Legal, Laís. É uma coisa bem importante de falar. Acho que eu nunca falei isso em nenhum podcast, então a gente vai abrir umas vulnerabilidades aqui que vai, privilegiar esse podcast que o pessoal está ouvindo. Só falei isso em algumas palestras que eu dei até para o pessoal, assim, eu dei uma palestra para o pessoal da comunidade uma vez na favela, e eu falei assim, gente, vocês podem estar me julgando, né, porque eu já tenho empresa, já tenho dinheiro, mas assim, eu sou igual a vocês, e a gente tem os mesmos poderes humanos de cocriação, de visualização, de entendimento. Então, mas ali nessa palestra até, foi a primeira vez que eu abri minha vulnerabilidade, eu achei muito incrível abrir minha vulnerabilidade, mas eu, na minha infância, eu tive alguns percalços, que eu acho que esses percalços me transformaram quem eu sou hoje, e eu tive que mudar meu mindset, minha mente, né? Então, eu lembro que eu tinha lá, não me lembro exatamente que idade que eu tinha na escola, mas eu era muito mal em matemática. Nossa, eu era muito mal, assim, eu não sabia o que acontecia com matemática. E uma vez um professor olhou para mim na escola e falou bem assim, Fauês, você nunca vai ser bem sucedido, você é muito burro. Nossa. Então ele me deu uma direção ali na hora que eu comprei, até me arrepio, né? Porque daí eu comprei, assim, esse ponto de vista, e a partir daquele dia eu falei, nossa, mas será que eu sou burro então mesmo? Uhum. Será que eu nunca vou ser ninguém? Então esse foi o primeiro choque que eu tive, que me abalou um pouco, e eu tive uma crise, assim, nessa idade para entender um pouco isso. Para além disso, né, eu também fui diagnosticado com dislexia. Então, naquela época, veio um diagnóstico para mim também muito jovem com dislexia, e eu tinha até problema de dicção. Então, hoje as pessoas até me veem dando palestra, acho que eu não tinha nada disso. E a partir do momento que eu recebi esse diagnóstico, daí eu também era gordinho, gente, então também tem um pouco disso na infância. Então, eu passei por muito bullying na minha infância,
Até que um ponto eu parei e pensei assim, beleza, eu tô triste, eu sofri bullying, as pessoas estão me julgando, as pessoas estão falando que eu não sou capaz. Eu tenho dois caminhos para seguir na frente aqui. Ou eu agora eu me entendo e ressignifico tudo isso, ou realmente eu vou ser um fracassado. Você fez essa reflexão Eu fiz essa contigo reflexão. mesmo. Então eu já tinha essa inquietude lá atrás, assim, puta, mas se eu vim... Daí tinha uma dicotomia, né? Eu acho legal falar isso, que tinha uma dicotomia. De um lado eu tinha uma inquietude visão, eu me considero muito visionário do futuro, eu consigo enxergar muito bem o futuro, e eu tinha uma dicotomia porque de um lado eu me sentia muito capaz na época, e de um lado muito incapaz. Falei, cara, que complexo isso. De um lado eu quero muito, de um lado eu tenho muito medo e me sinto muito incapaz. Então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me transformar? Aí nessa época eu já comecei muito jovem a entender sobre mentalidade, mente, e eu comecei até muito jovem a participar desses congressos de mentalidade, de como é que você reconfigura as coisas. E eu falei, bom, o que eu tenho de oportunidade? Estudar isso e ver como é que eu aplico em mim, ser o primeiro cobaia. Porque se eu aplico em mim e consigo mudar tudo isso, eu consigo mudar nos outros, né? Incrível que você não culpou o externo. Não culpei, eu me coloquei a minha autorresponsabilidade. Acho que uma coisa que eu sempre tive também na minha carreira não, na minha vida, né? É autorresponsabilidade. Então, assim, beleza, a vida é sobre mim, eu tô com essa pressão, eu não tô me entendendo, beleza, como que eu resolvo isso? Eu tinha esse meu outro lado de inquietude, então isso me ajudou E a prático suprir, né? Um também, pouco, muito né? pragmático, eu sempre fui muito pragmático. E comecei a estudar. E comecei a aplicar algumas coisas. Quando eu comecei a aplicar algumas coisas, e depois entrar na espiritualidade também, me conectando, eu comecei a entender que a gente podia ressignificar muitas coisas e ser quem nós realmente queremos ser. Eu falei, então eu vou tomar uma decisão. A partir de hoje eu estudo tudo, eu me transformo e eu vou ter sucesso. E essa é a decisão que eu tomo. Então foi ali, legal falar pra você, Laís, que ali foi um decreto. Legal. Eu acho que eu decretei para o universo. Legal. Sabe? Eu gosto muito de falar isso, porque quando a gente pega até um diagnóstico de doença, cara, você tem que decretar que vai ser tua cura, sabe? É um processo doloroso, mas é um processo que tem que decretar o lado oposto, assim, para você não se perder no meio do caminho. Então, basicamente, eu decretei e falei assim, olha, beleza, me julgarem, me fazerem bullying comigo, mas a partir de hoje eu tomo uma decisão. Eu não vou deixar essas pessoas dizer quem eu sou. Eu vou descobrir quem eu sou. Vamos pegar essa tua experiência, aproveitar e pegar esse caso, né? Esse teu tempo de autoobservação e tudo mais. E tentar extrair 3 principais atitudes, pensamentos, não sei, o que você aconselharia para as pessoas que você teve e que você conseguiu mudar a tua realidade. O que seria? Bom, vou até olhar para a câmera ali. Acho que a primeira coisa, gente, que eu quero dar de dica para vocês é uma frase bem assim. Quando o mundo externo está caótico e complexo, volte para o teu mundo interno. Essa é a regra número 1. Estão te julgando, estão criticando, estão falando mal do teu trabalho, qualquer coisa. Volte para o teu mundo interior. Por quê? Porque você precisa se conhecer. Você tem Então, que... primeiro autoconhecimento. Sempre. Primeiro, autoconhecimento sustenta a base para o que vem pela frente. Maravilhoso, perfeito. O que Autoconhecimento. seria mais? Vamos tentar extrair 3, assim. Primeiro, sustentar o teu autoconhecimento. Segundo, não deixar um limitador ser tua ação limitante. Perfeito. Então, assim, você tem limites, beleza. Por que você tem limites? Para evoluir, superar esse limite e seguir. E terceiro, não confiar muito na mente e confiar no seu coração. Porque a mente mente. Então, você tem que entender o que a tua mente está falando, que é diferente que tua intuição e teu coração tá falando. Então, por exemplo, naquela época, se eu pegasse e acreditasse na minha mente, não, você é burro, não, você é incapaz. E se eu comprasse esse ponto de vista, eu ia tomar, daí vem aquela coisa, pensamento gera um sentimento, que gera uma emoção, que gera uma ação, que gera um resultado. Se eu tivesse nessa crença limitante ainda e não trabalhasse essa crença, eu ia não agir, porque eu ia achar que iam me julgar, enfim, e não ia fazer nada. Então, não deixar. Mas eu sempre digo assim, você só está sendo afetado porque ainda você não se conhece. Porque quando você se conhece, seus pontos fortes, pontos fracos, suas forças, né, suas fraquezas, podem falar o que quiser de você, mas você sabe quem você é. Por que as pessoas não acreditam ou deixam de acreditar nelas mesmas? Uma boa pergunta, eu acho que elas compram ponto de vistas que não são delas. Então a gente tem que lembrar que todos os dias o universo vai colocar pessoas, coisas e situações para te dar uma lição. Por que a gente se relaciona com outras pessoas? Para a gente olhar para a gente também. Então a gente não consegue amadurecer a nossa própria evolução se a gente, por exemplo, eu li um livro, não me lembro que livro que era, mas eu li bem assim,
nós nascemos imperfeitos e pela metade, porque se nós fôssemos seres completos, a gente não teria capacidade de relacionar com outras pessoas. Então olha que incrível isso. Nossa, que incrível. Então assim, Nossa. então a gente realmente está imperfeito, nós somos imperfeitos, para a gente achar nossa imperfeição nos outros e ajudar a nos tornar perfeitos. Porque a gente só é perfeito se a gente está com outras pessoas. Por quê? Porque nós seres humanos, como que a gente evolui? Servindo os outros. A gente não evolui sozinho. Se eu ficasse né, sei lá no Tibete meditando, no meu mundinho paralelo, eu não ia evoluir, porque eu estou aqui para evoluir com as pessoas. Exato. Maravilhoso. É muito fácil evoluir num lugar seguro lá, meditando sem nenhum incômodo global. Mas como é que a gente evolui no caos com as pessoas e, né, com essa loucura que é o mundo atual, essa dicotomia do tempo, espaço, tudo muito rápido acontecendo no nosso mundo? Trazendo um pouquinho a tua versão business agora, né, empresário mesmo. Você consegue, assim, trazer um exemplo para nós de erros que você cometeu, de situações que você desafiadoras mesmo, assim, que você fala, pô, se alguém tivesse falado sobre isso, teria me ajudado muito. Não teria tido prejuízo, não teria, sei lá, passado tanto tempo lá quebrando minha cabeça. Quais foram os desafios que você passou? E passa, né, claro, porque não tem fim, né, Fauês? Enquanto Não você está tem ali fim. nessa vida empreendedora, ou vivendo, ou melhor dizendo, enquanto você está vivendo, você está tendo desafios, Não, né? a empresa assim, só muda o desafio sempre vai Aham, ter, só muda o tamanho do desafio. Mas respondendo a tua pergunta, assim, eu acho que o primeiro ponto, o que me prejudicou muito na minha carreira, e hoje eu sou mais. Eu adoro sabedoria, né, gente? Diferente de conhecimento, sabedoria é quando você vive a experiência e tira um princípio disso, vira uma sabedoria. Então hoje eu já sou muito mais sábio do que eu era antes no começo da minha jornada. Mas assim, a minha impulsividade, então eu acho isso muito complexo. Por exemplo, pessoas são impulsivas, empreendedores são impulsivos às vezes, né? Então, do meu lado, a minha inquietude me transformou numa pessoa bem impulsiva. Então, por exemplo, assim, eu não fazia muitos cálculos no começo para tomar decisões embasadas o quanto que eu tinha no fluxo de caixa. Então, assim, eu tinha uma ideia, eu era muito fazedor, muito maker mesmo, acho que tem esse tino do empreendedor, a gente é muito maker, e eu saía fazendo. Saía fazendo, pô, tenho essa ideia, vou lá e faço, e depois eu aprendo no meio do processo. Por um lado é bom, mas por um lado é impossível e às vezes dá errado, né? E daí você Aham. perde o fluxo de caixa, daí até você reativar teu Recuperar. fluxo. Então acho que o primeiro ponto que eu posso indicar para as pessoas, eu errei muito tempo por impulsividade, porque tinha o meu outro lado da inquietude. Segunda coisa, eu não tinha no começo da minha carreira planejamento estratégico. Hoje eu sou especialista em planejamento e faço planejamento das grandes empresas. Então naquela época eu falei assim, cara, eu não posso fazer as coisas no impulso. Eu não posso fazer as coisas sem planejamento, porque a vida é sobre escolhas e renúncias. A vida é sobre boas tomadas de decisão. Como que tua empresa cresce? Pela tomada de decisão boa. Então, como que a gente sabe tomar boas decisões? Projetando cenários. Então, eu tenho o caminho A, o caminho B, o caminho C. Visto isso, qual caminho eu vou escolher? Então eu não tinha na época planejamento, por isso eu fui me especializar em planejamento estratégico, comecei a fazer planejamento estratégico da minha empresa, para depois atender outros clientes, daí me tornar conselheiro de empresas na modalidade de planejamento estratégico e muito estruturar e arquitetar o business. Então no começo eu também não tinha muita clareza do que exatamente eu tinha que fazer, isso me trouxe um desconforto, Laís, que daí eu também me tornei arquiteto de business. Aí eu comecei a olhar para minha cabeça e falei assim, agora eu sou um arquiteto de business. Então eu preciso entender segmento de clientes, preciso entender como é que vai ser meus canais, preciso entender. E eu fui arquitetando business. Depois vem uma especialização que eu fiz, que é modelagem de negócios, né, Business Model Generation. Aí eu comecei a entender o business como arquitetura. Então o que eu posso indicar para as pessoas? Não comece o business sem um plano, sem entender, estou no caminho A, quero ir para o plano B, e você entender como conduzir de uma forma perene esse negócio. Eu também tinha um outro problema importante falar, porque eu sempre estou à frente do tempo. Isso tem um lado positivo para futuro, né? Eu aprendi até que as pessoas compram o futuro, então minha visão de futuro é muito clara, mas isso atrapalha o presente, porque sempre está no futuro e não está no presente. E como que a gente constrói o futuro? Sustentando o presente. E por que eu estou falando isso? Porque as novas gerações não querem sustentar a constância do dia a dia chato. A conquista. Eles querem estar no palco. Mas até se chegar no palco, você tem todo dia que fazer uma coisa com disciplina, coisa chata. Todo dia uma constância e uma cadência de coisas chatas. E como é que você vê essa nova geração? Até porque, assim, até bom você ter entrado nisso, porque o conceito da alma do negócio é também trazer essa mentalidade do empreendedor, a consciência de quem não está aqui só para fazer business, está aqui para mudar esse cenário.
na tua opinião, como é que você está vendo essas novas gerações? Bom, isso é até complexo falar, porque eu estava até numa equipe bem júnior trabalhando e eu pensei, meu Deus, as pessoas não têm mais capacidade cognitiva de ficarem numa reunião 100% conectados. Né? Então ele está nessa reunião, só com o corpo ali, pensando o que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer ali, daí ainda mais reunião online, que as pessoas ficam mexendo em outras coisas, trabalhando ali. Falei, gente, cadê o poder da intencionalidade e da atenção? Então é preocupante porque a nova geração não está conseguindo ter atenção. E falando um pouquinho de inteligência artificial, né, eu estava até numa rede de conselhos ontem discutindo isso, as pessoas estão delegando tomada de decisão para uma IA. Estão perdendo a capacidade cognitiva de entender eu mesmo como ser humano tomar a decisão. Um exemplo muito simples disso, as pessoas perdendo a capacidade de pegar um caminho diferente do Waze. Ah, não, vou seguir o Waze. Mas como é que você vai desenvolver o teu cognitivo, né? Falando até de um pouco de neuroplasticidade, se você não fazer coisas diferentes no seu dia. Igual escovar o dente, todo dia eu escovo aqui e aqui. Se eu vou por aqui e para cá. Então, minha preocupação é que as pessoas estão delegando a seu próprio desenvolvimento humano para IA. Só que há uma máquina. E o que acontece com você? Você não está se desenvolvendo. Você está copia, cola, copia, cola, copia, cola. Toma decisão por mim. Delegando tudo que da tua vida você está delegando para IA. Uhum. Então, a gente não consegue desenvolver o quê? Sabedoria. E por que é sabedoria? A gente se colocar em situações, em experiências, humano com humano, para eu acertei aqui, errei aqui, faço isso, faço aquilo, né? Tomo decisões por mim mesmo, não pelos outros. Né? Uma coisa importante também de falar que a gente sempre tá, o empreendedor sofre muito isso. Eu sempre ouço os outros, os outros, os outros, mas eu nunca paro para me ouvir. Uhum. Isso é bem importante a gente falar, porque sempre eu estou delegando o meu ouvir. Eu não consigo ter a capacidade de eu parar, meditar o que eu realmente quero. O que realmente eu estou sentindo. O que realmente minha intuição está falando. Eu estou delegando o meu eu para o outro. Ah, o que você acha? Ah, mas o que você acha? Você acha que eu vou por aqui ou para cá? Ah, e você? Você acha que você vai para cá ou para cá? Eu vou para cá ou para cá? Então a gente sempre está delegando a responsabilidade de tomar decisão. Sim. Considerando a essência, né, estudando um pouquinho, entendendo um pouco sobre a essência da Alda, você se sente na contramão desse fluxo de IA, de robotização, que a Alda tem essência nas pessoas, humana, né? Como é que é isso no dia a dia? Eu não me sinto... Sim e não, a tua pergunta acho que é sim e não. Vou te falar as duas sim e não. Não, porque a Alda ela tem 3 verticais de negócios, que é estratégia, consciência e tecnologia. Então, Legal. por exemplo, a Alda está desenvolvendo um SaaS agora, que é para atender a RN1 da saúde mental, né? A NR1 da saúde mental. Então, a gente tem esse SaaS, então a gente é tecnológico, toda a nossa gestão é digitalizada, então a Alda já surgiu numa gestão digitalizada, então a gente tem todo esse arsenal tecnológico conosco, né? Então a gente tem essas tecnologias muito acopladas na Alda. Daí contra a maré sim, porque muitos executivos ainda, muitos C-levels e muitas pessoas do mercado acham que esses mundos opostos não podem se conectar. Então eles acham que energia e business dá choque, não dá para se conectar. Aí qual que é o nosso papel da Alda, inclusive? A gente juntar sabedoria ancestral com gestão moderna. Porque muitas coisas a gente esqueceu lá atrás para a gente ficar numa massa, para a gente não pensar. Porque quanto menos a gente pensa, mais consumo a gente compra sem pensar. E é isso que a grande massa quer, né? Os grandes poderosos querem o quê? Que a gente seja muito sem pensar, vamos comprar por comprar na massificação. Então a Alda, sim, tem uma briga a ser feita no mercado no bom sentido, porque a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente é integrado. Não tem como separar assim, vou deixar minha roupa de business aqui, eu no business sou essa pessoa, eu na minha casa sou essa pessoa. Alguma coisa não fecha a conta. No final do dia a conta não fecha. Aí você para e pensa assim, nossa, por que essa pessoa não se conectou comigo? Porque você não está sendo congruente. Nós temos uma capacidade humana de captar incongruência. Então, não sei se já passou por essa situação, Já, né? sim, Mas assim, essa pessoa não me conectei, foi uma coisa que não fez muito sentido, alguma coisa não fechou a conta. Então, essa incongruência, nós somos bons em pegar a incongruência. E como que a gente consegue, mais uma vez, sustentar o business quando a gente se sustenta como verdade? Sensacional. Qual é a maior dor do teu cliente? Quando ele chega, quando ele te faz o primeiro contato ali, o que ele busca? Legal, Laís, me botar essa pergunta. Tem vários segmentos de clientes, né, pessoal, na Alda. Então, vamos lá para alguns segmentos.
do empreendedor, né? Eu tenho também muitos empreendedores aqui no escritório. Para o empreendedor, duas coisas. Falta de clareza. Do negócio dele. Clareza. Para onde eu Para quero onde ir? que eu vou? Para onde que eu vou? Tipo, ou ele está num platô que ele já cresceu, tipo, e agora? Vou para onde? Então falta um pouco dessa clareza. Então, primeira dor, clareza, não tem clareza. Segunda coisa, estruturação, não tem estrutura, não sabe estruturar o business para crescer. Então ele foi crescendo sem estrutura, porque é normal do empreendedorismo. Depois ele chegou num ponto que assim, opa, tá meio confuso, agora eu preciso estruturar. Então, ou é direção da clareza para onde eu vou, ou é estruturar o business para daí crescer. Então, esse segmento de clientes para empreendedor. Para executivo C-Level, eu faço parte de vários conselhos hoje, sou conselheiro de empresas, é o quê? Daí para os C-Levels, né? Burnout ou ansiedade. Então, eles estão, como CEOs, C-Levels, estão com muita pressão, muita tomada de decisão, muita responsabilidade, eles começam a entrar em parafuso. Então, eles começam uma busca pelo autoconhecimento, porque eles entendem que se ele tem mais autoconhecimento, ele vai conseguir sustentar melhores decisões, melhores dos negócios. Então, quem já está ali num patamar assim, olha, eu já entendi o business, já sou muito calibrado na minha carreira, muito calibrado no meu business total, eu preciso agora me desenvolver para sustentar esse business. Então eles vêm com essa dor, mas também vêm com a dor de falta de planejamento estratégico, né? Porque toda empresa chega num platô que precisa realmente de uma nova direção. E até como eu também trabalho em inovação e modelo de negócios, muitos CEOs me contratam para, além do planejamento estratégico, dar um refresh no business. Tá. Porque eu sou muito co-criador, assim, é meu lugar, eu gosto muito de uma pergunta, né? Até eu quero te fazer essa pergunta depois. Vamos trocar aqui o papel também um pouquinho, gosto de fazer essas trocas. Eles me perguntaram assim para mim, Fauês, qual é o teu lugar de poder? Olha que pergunta boa. Tá vendo? Mas precisa fazer para os outros entrevistados. Ó, tô fazendo troca aqui, pessoal. Teu lugar de poder. Qual é o teu lugar de poder? E eu fiquei pensando, gente, meu lugar de poder? Qual que é o meu lugar de poder? Aí eu descobri que o meu lugar de poder é cocriação. Eu sou o louco da cocriação. Me coloca numa sala, num time squad, me dá lá um marketing, um comercial, um financeiro, um operações, um produto, um CEO, um C-Level, um conselho. Ponto zero. Vamos criar o quê? Não sei, vamos pensar. Então, essa cocriação, eu acho que eu vim para provocar as pessoas. Então, eu tenho, né, quem me conhece já tá nas empresas que eu atendo, eu sou muito provocador e eles me deram uma analogia muito boa, Laís, para mim. Falaram assim, Fauês, você é muito interessante. Você é uma dicotomia entre uma montanha e um raio. Eu achei muito bom. Depois eu entendi. O que ele quis dizer com isso? Eu tenho um lado meu da espiritualidade, da sabedoria, da conexão, do universo, Deus comigo, né? Eu sempre acho que eu sou um canal de manifestação. Então, todos os dias de manhã eu até acordo e falo assim, Deus, só te peço uma coisa, que eu sirva quem eu tenho que servir, e que eu seja íntegro como eu tenho que ser íntegro, e que eu possa ser só um canal de manifestação. Você faz o trabalho, eu só executo. Então tem esse meu lado montanha, então é calmo, sabedoria, tem muita sustentabilidade embaixo na base para sustentar o que precisa ser sustentado no nível espiritual. Mas o raio, que eu sou muito energético, e nesse meu raio eu vou nas pessoas levando energia, né? Até eu estava brincando dias com um cliente que ele renovou meu contrato de planejamento. Eu falei assim, mas cara, por que você renovou? Você já tem meu método, já tem cultura de planejamento estratégico, já sabe fazer planejamento, a equipe já sabe fazer, já treina todo mundo. Por que a renovação? Eu sou curioso, né? Eu gosto de perguntar. E ele falou, falo sinceramente, porque, cara, você engaja a minha equipe. Você tem o poder de engajar as pessoas. Eu falei, pô, que massa. Então quer dizer que o meu lugar de poder é onde? Estar engajando pessoas. Legal. Como é que você cuida de você? Da onde vem? Lá no teu cantinho, lá na tua casa, enfim, onde quer que seja, na sua montanha. Perfeito. Muitos rituais, muitos rituais. Vamos falar alguns. Primeiro, eu tenho uma equipe maravilhosa que me suporta. Tá? Começa por aí. Então, assim, rede de apoio, né, Laís? Eu acho importante falar rede de apoio. Eu tenho, inclusive, parceiras da Alda aqui que cuidam de mim. Então, 3 pessoas que cuidam de mim aqui dentro. Maravilhosas, quero já falar que eu amo elas, assim. Então, Valéria, minha terapeuta particular e também minha sócia de produto da Alda. Então, ela está comigo em vários projetos, está lá comigo nos Audazes, né? Então, ela é minha terapeuta particular, a Valéria é terapeuta quântica e ela tem várias disciplinas também ali que ela cuida de mim. Então, eu tenho sessõezinhas com elas semanais, né, ou quinzenais para descompressão, para entendimento. Manutenção. Sempre com ela fazendo terapia. Daí a gente foi gravar um outro podcast, daí eu falei, não, mas daí a gente já evoluiu, Val. Mas você é bem trabalhado, né? Você é trabalhado. Você tá trabalhado. Então, brincadeiras à parte. Então ela,
A Letícia, minha outra terapeuta, também tá comigo na Alda. A Letícia também cuida dos meus 4 corpos campos. Então eu faço realinhamento muscular, eu faço Sama, eu faço barra de axis, microfisioterapia, eu deito na maca da Lê, a Lê cuida do meu corpo, então ela também consegue calibrar e alinhar o meu corpo. Ela é outra pessoa. Aí nós temos uma conselheira na Alda também, que é maravilhosa, que é a Cris. Ela é professora de yoga, hoje ela só trabalha yoga para os grandes celebs, CEOs, então eu também ali, ela faço yoga com ela, e ela calibra a minha mente e calibra meu corpo. Uhum. Então ela também cuida de mim. Então são 3 profissionais singulares que me suportam para eu suportar o business. Tá. Para além dessas profissionais que cuidam de mim, daí tem meu nutricionista também, tem toda uma equipe médica que cuida de mim. Para além disso, nos meus rituais de autoconhecimento e de cuidado, primeira coisa, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu medito. Achei que era banho gelado. Não, banho gelado eu já tomei uma época, mas nesse momento, sendo bem sério com vocês, eu passei dessa fase, eu não estou tomando banho gelado. Então, meditação, coisas que eu faço. Segunda coisa, instalação de mantras expansivos. Todos os dias eu instalo mantras expansivos comigo. Então, eu acordo de manhã, medito, coloco uma música clássica, me conecto com frequência, então frequência clássica. Daí, todos os dias eu falo, tudo é possível a todo momento. Eu sou infinito, ilimitado e completo. Eu sou capaz. Eu sou abundante. Eu sou próspero. Eu acesso a inteligência infinita para servir e prosperar. Eu me libertando, liberto muitos outros. Então eu me preparo no meu dia com esses mantras. A partir disso eu vou para o meu físico, então eu vou para a academia, desenvolvo também meu físico, meu corpo ali mais força, flexibilidade e movimento. Então tem essa preparação. Depois eu tiro um período para estudar, então eu também estudo e desenvolvo meu cognitivo de manhã. Aí eu vou para o meu jogo do business. Então daí eu passo no business. Durante o business eu tenho micro intervenções no dia, isso é importante falar também. Nós estamos desenvolvendo uma startup da Alda que chama Gameia, que vem para atender a saúde mental dos colaboradores, mas isso é importante falar porque, assim, no meio do dia eu tenho microintervenções de bem-estar. O que é isso? Entre uma reunião e outra, eu paro por 4 minutos e respiro. É isso. Respiro. Numa outra reunião eu vou lá e faço um pranayama, um pouco diferente. Ou vou colocar o pé na grama, também coloco o pé na grama. Então são pequenas microintervenções no dia que me suportam a sustentar as próximas reuniões. Então muita essa intencionalidade da presença. Final do dia eu tenho meu momento de descompressão, né? Acho que é importante falar também esse momento de descompressão. Então eu chego em casa, primeira coisa que eu faço, eu tomo um banho, acho que tira toda a energia do dia, aquele banho bem gostoso, bem no meu momento, lá com óleos essenciais, todas aquelas coisas todas. E daí de novo eu sento no chão e eu só respiro e agradeço o meu dia. Então para descomprimir um pouco mesmo o dia. Daí para fechar os meus rituais eu faço um diário, que eu já comentei com muitas pessoas toda noite, que eu respondo todos os dias esse meu diário para responder algumas perguntas chaves para me trazer consciência do dia. Quais são essas perguntas? Primeiro, o que eu fiz hoje? Segunda, o que eu acertei hoje? O que eu errei hoje? Que fichas caíram para mim hoje? Quais aprendizados eu tive? Outra pergunta que eu gosto muito, para onde eu estou indo? O que eu posso melhorar? E, por fim, o que eu sou grato por hoje? Então eu coloco todas as gratidões do dia, né? Uhum. Então, eu gravando esse podcast agora, cara, eu sou grato hoje por a Laís me convidar para esse podcast e por servir vocês nesse podcast, legal. Então eu faço essa gratidão. Aí tem um panorama do meu dia, faço mais um agradecimento ao universo por servir e estar mais um dia respirando e daí vou dormir. Oh, uau! Então esse é meu script do dia. Como é que a gente consegue calibrar essa energia, se tratando de negociações, contratos, reuniões, a gente está sempre em contato com outras pessoas e chega a gente com energia boa, outra ruim. Aí, às vezes, dá aquele incômodo, às vezes você atropela algo que está dizendo, não vai, não vai. Como é que, no momento que isso está acontecendo, a gente consegue identificar? Dá uma dica. Vamos lá. Bem simples, acho que essa dica você pode resumir em uma frase. Não pense, sinta. Então, nesse momento, é hora de dar atenção para o coração, para o sentimento, não para a cabeça, não precisa racionalizar sobre. Exato, Laís, é bem isso. Então, vou dar um exemplo bem prático, né? Eu sou muito pragmático nos meus exemplos. E assim, ontem eu fui num evento só de CEO, C-Leves, conselheiros, em um evento, né, com pessoas muito calibradas ali no cognitivo, no business, enfim. Eu estava no evento, tinha umas 50 pessoas, naquele agito, né, no café, coffee break, então todo mundo conversando, não sei o quê. E qual que é o normal? Você chegar lá, já se acelerar, né? Nossa, quero conhecer essa pessoa, não sei o quê, vamos conversar, tomar café, se entupir de café, vamos pro evento.
primeira coisa que eu fiz lá, eu cheguei lá no meio do evento, parei, fechei os olhos e falei assim, deixa eu sentir esse campo. Como é que tá esse campo? Tá leve? Tá pesado? Deixa o universo me guiar aqui, para onde que eu vou? Com quem eu vou conversar hoje nesse evento? E foi bizarro, Laís. Ontem daí eu até conheci assim 3 executivas maravilhosas, até mandei receber um áudio à noite de uma executiva onde falou assim, Fauês, eu fui para esse evento só para te conhecer. Ai, e eu falei, e eu também, é só para te conhecer. Que legal. Então olha que legal, mas por quê? Porque primeiro é tua presença no lugar que você tá. E depois teu pensamento. É a mesma coisa que você está conversando com uma pessoa. Primeiro fica em silêncio. A gente tem a tendência de querer conversar. Primeiro ouve. Ouve genuinamente para primeiro você ouvir a pessoa no ponto zero, para depois, a partir do ponto zero, você co-criar. Visto que você me falou, deixa eu processar, deixa eu decantar. Aí eu decanto e daí eu converso. Qual que é o problema? As pessoas não estão mais tendo capacidade de ouvir. Elas estão escutando, mas não estão ouvindo. Então é muito interessante, né? Eu até já estava num restaurante, não sei o que eu pedi para a mulher, pedi A, ela me trouxe B. Eu falei, cara, ela não ouviu. Eu pedi A, ela me trouxe B. Então ela não teve a capacidade de realmente me ouvir. Ela falou assim, não, entendi. E ela voltou para a cozinha e me trouxe. Não, ela não ouviu. Ela escutou. Ela trouxe errado. Então ela não teve a capacidade de me ouvir realmente. Então a gente tem que cuidar com isso, que existe uma diferença muito sutil entre escutar e ouvir. Então, primeiro ponto, presença. Hoje, nesse mundo acelerado, qual que é o maior presente que você pode dar para uma pessoa? Presença. Tua inteireza. Eu gosto muito dessa palavra. Inteireza. Quando eu estou com você, eu estou 100% com você. Eu estou doando meu tempo, minha energia e minha atenção para você. E hoje a gente sabe, para captar a atenção das pessoas é super raro, é super difícil, porque as pessoas estão aqui, correndo. Eu, por exemplo, não aguento mais ouvir as pessoas. Ah, não, nossa, tá corrido. Como é que você tá? Tô corrido. Não, então tua música tá errada na tua vida. Aconteceu isso esses dias. Uma pessoa também me perguntou, e aí, muito corrido? Eu falei, não. Aí ela desmontou, sabe? Ela não sabia nem como continuar a conversa. É bem isso. Foi engraçado. Eu falei, não, tava tão tranquilo mesmo aquela semana, não tava corrido. É sobre isso, Laís. E a gente tá tão no automático de falar, tá uma loucura, minha vida tá uma loucura, não consigo responder um áudio, não consigo, né, responder uma mensagem, enfim. Mas foi engraçado a reação da pessoa, né? Ela, não, não parece que você não tá fazendo nada, né? Não, exato, e é legal falar, né, eu trabalho com muito CEO aqui no escritório, e eu acho tão lindo o CEO, tem uns CEOs que eu trabalho que são assim, eu tenho uma frase que eu quero falar até pra você, Laís, que eu falei até hoje de manhã, eu falei assim, cara, nós somos a soma das pessoas que nos inspiram. E aí, eu vi numa CEO falando minha, e foi muito legal, porque como eu lido com muito CEO, os CEOs vêm aqui no meu escritório, tem um acolhimento aqui, ó, e eles falam assim, ai, Fá, hoje não tá tudo bem. Cara, hoje eu tô assim. Então eles abrem pra mim, sabe? Em vez de falar lá, ai, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Não, nossa, eu tô cansado, eu tô frustrado, eu tô chateado, eu tô querendo chorar. E eu falo, vamos chorar então. Você é um lugar seguro, Fauês. Acho que é isso. E tá tudo bem, vamos chorar, sabe? E a outra coisa linda que eu aprendi com os meus clientes CEOs também, assim, eu não sei essa resposta. Eu adoro. Depois que eu aprendi isso com eles, e eu também sempre falei isso pros meus clientes, eu falo assim, cara, sinceramente eu não sei. Mas sabe se essa sustentar o eu não sei? Eu acho que falta hoje nas pessoas sustentar o eu não sei. Então hoje eu falo com muita propriedade, quando os clientes me vêm me provocar, eu falo, sinceramente, eu não sei. Vamos construir junto? Ou eu não sei ainda, eu posso descobrir, mas eu ainda não sei te dar essa resposta. Em vez de eu querer dar qualquer tipo de resposta, é muito mais digno você falar, puta, eu não sei. Com certeza. Então isso que eu aprendo com eles também todos os dias. Muito legal, muito legal. Fauês, eu passaria assim, ó, o dia inteiro. Já tomei muito do teu tempo hoje, né? Mas passaria o dia. Acho que a gente vai ter que marcar uma outra oportunidade naquele jardim maravilhoso. Sim. Você, por favor, me dê esse prazer de te entrevistar naquele jardim maravilhoso. Tá combinado. Acho que a gente tem muito para falar. Mas eu quero, pra gente finalizar, né, caminhar ali pro fim, me fala para onde você tá caminhando. E eu queria muito saber, assim, dos teus resultados, porque essa tua inquietude, eu quero saber o quanto ela tem impactado as pessoas. Me conta. Tá, legal. Primeira pergunta, né, Laís, onde a gente está indo com a Alda. Estamos construindo um movimento. Eu gosto muito de dizer que a Alda não é só um CNPJ, a Alda é uma frequência em um movimento. E a gente sabe que esse movimento começa pequeno, começa perene,
começa construindo a base. Então eu tirei até um pouco da minha velocidade que eu queria, da minha inquietude, e eu falei, vamos construir a Alda com a nossa verdade, com o nosso timing e com o timing do universo, não é o nosso timing. Como a Alda também tem uma energia mais energética a nível espiritual, eu estou no meu timing construindo as coisas. Mas graças a Deus a gente ampliou muito o nosso movimento, né? Então a gente tem muitos audazes. Eu brinco hoje que meu papel é caçar audazes. Legal. Então, se você está me ouvindo aqui, é um audaz, tem que conectar conosco na Alda, né? Ela aí já é uma audaz conosco aqui. Então, procurando os audazes. Então, a gente está agora na Alda, né, muito focado em suprir alguns problemas no mercado. Aí vamos falar quais são os problemas que a gente vai suprir pela Alda. Primeira coisa, atendendo a NR1 da saúde mental, nós estamos desenvolvendo um software para promover a saúde mental dos colaboradores na empresa. Mas para além da gente atender só a regulamentação, que ainda a gente vê que muitas empresas querem atender só a regulamentação, nós estamos construindo uma nova marca que chama H6, que faz braço da Alda, que é um software para atender a saúde mental, mas para gamificar a saúde mental dos colaboradores e para ser um parceiro do colaborador, para ele conseguir entender como que eu faço pequenas microintervenções no meu dia a dia caótico, para eu não surtar, não entrar no burnout, não entrar numa ansiedade. Tipo essa pausa que você disse, que faz no teu dia a dia. Exato. Então a gente usou toda uma base tecnológica com os nossos psicólogos, terapeutas, psiquiatras, toda a nossa equipe executiva de saúde, para a gente desenvolver um software para além da governança, compliance, auditar os dados que essa nova lei vai exigir das empresas pela saúde mental, a gente realmente ser um amigo do colaborador e ele veja o Gameia e a Alda como um parceiro para promover a saúde mental e eu não colapsar. Então a gente está desenvolvendo toda essa parte da tecnologia. Para além disso, a gente quer também ter outro propósito, Calda, de trazer clareza para as pessoas sobre a vida, para tomar melhores decisões. Eu não posso dar muito spoiler, mas a Alda vai ser uma das primeiras empresas no Brasil que vai trazer astrologia para o mundo dos negócios. Olha! E a gente está desenvolvendo também um aplicativo para... Disruptivo isso, hein? Total, não posso falar muito, mas assim, nós estamos desenvolvendo uma inteligência para orientar as pessoas através do seu próprio mapa astral como tomar boas decisões do que está conectado com o dom e talento das pessoas e sua nomenclatura de vida. Então, na parte tecnológica, estamos desenvolvendo essas duas frentes, duas startups que a Alda aderiu para desenvolver, então a base tecnológica está sendo feita, então meu foco esse ano 2026 está desenvolver essa parte tecnológica de um lado, de outra parte, dando um spoiler muito maravilhoso para vocês, fizemos agora no primeiro sábado, agora que passou, nosso primeiro módulo da nossa escola. A Aura está criando uma escola de competências sutis. Gente, então nós vamos desenvolver no mercado que legal. competências sutis no mundo dos negócios. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos parar de ensinar o que o mercado já ensina, então estratégia de marketing, finanças, operação, comercial, e vamos ensinar competências sutis. O que é isso? Sincronicidade no mundo dos negócios, manifestação de objetivos estratégicos pela física quântica, como que você entra no flow da vida e dos negócios e como que você desenvolve intuição, cocriação e manifestação. Então, a gente trouxe vários professores muito calibrados, nós desenvolvemos nossa metodologia proprietária dos 4 Corpos Campus, então nós, a partir de agora, somos também uma escola de educação para C-Level, CEOs, empreendedores e empresários que queiram desenvolver para além do business tradicional. Então, a Alda está indo para esse caminho. Para além disso, estamos no nosso movimento dos audazes, e o futuro da Alda é realmente a gente juntar os dois mundos da dicotomia, né? Então, a gente vai juntar desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento do negócio, mas tudo num universo único que é a Alda. Então, nesse ponto, a gente está indo para a Alda para esse caminho. Então, outra pergunta era? Perguntei sobre teus resultados. Resultados. Como é que as pessoas estão olhando, né? Os teus clientes estão olhando, o mercado está olhando para o teu negócio. Legal. Bom, eu aprendi a dar resultado para os meus clientes e por isso eu tive meu resultado e o resultado dos outros. Eu acho que importante a gente falar de resultado, hoje eu vejo muito mais assim, minhas metas que eu bato é muito mais pelo movimento que eu quero causar do que em si só para ter o financeiro. E é legal a gente falar isso também rapidinho, porque, por exemplo, para mim o que representa ter resultado financeiro? Liberdade. Eu quero liberdade de escolha, liberdade de estar com quem eu amo, fazendo o que eu quiser no momento que eu quero, e eu poder investir em boas empresas e boas startups para as coisas acontecerem. Né? Então, o resultado que eu tenho hoje, eu estou construindo minha liberdade financeira, né? um fluxo de caixa saudável para a Alda, dando resultado para os meus clientes. Né? A gente acabou de fazer esse investimento nessas duas startups para a gente trazer para a Alda, para realmente a gente criar esse movimento. Eu acho que o nosso resultado é embasado para reinvestimento, para a gente impactar mais vidas. Então, a Alda tem um propósito de impactar muitas vidas.
Então, pra gente, além do resultado, pra gente falar, batemos X mil faturamento, é muito mais assim, que impacto real a gente está conseguindo causar. E quantas vidas está conseguindo transformar. Legal, legal. Você traz essa consciência para esse empresário, para esse gestor. Exato. Dinheiro não é sobre dinheiro é sobre energia e que a energia que você consegue fazer com o seu dinheiro. Sim. Então a gente está muito focado nisso, que é um fluxo energético. Na nossa aula de flow, na nossa escola, a gente ensina muito sobre prosperidade, que é o quê? É um dinheiro próspero. E é muito interessante falar para vocês, e Laís, é bizarro, a aula é uma frequência. Então as pessoas vêm até nós. É bizarro. Hoje eu dei uma palestra em São Paulo, né? Eu dei uma palestra grande para 15 mil pessoas. E depois da palestra eu tive 35 pessoas querendo trabalhar para mim na Alda de graça. Eles me mandavam mensagem assim, como é que eu trabalho na Alda? Eu trabalho de graça, como é que eu me conecto? E claro que daí a Alda joga um jogo muito importante falar, a lei universal, lei do dar e receber, então eu jamais vou contratar uma pessoa sem pagar. Porque eu estou cortando o fluxo, lei universal, dar e receber. Se eu só recebo e não dou, tá desconecto. Então não é um valor que a gente joga. Nossos princípios são muito embasados nos princípios universais. Que legal. Então que eu legal. nunca, jamais farei isso. Isso é um princípio inegociável, meu valor inegociável da companhia. Mas então nossos resultados são muito embasados para além do resultado. Eu acho que para além do resultado, a gente tem que gerar resultado financeiro, obviamente que nós somos uma empresa, uma organização, um business, mas a gente quer aumentar nosso impacto. Então todo mundo que está nos ouvindo, inclusive, seja bem-vindo ao Mundo Alda. Seja audaz. Seja um audaz. Que legal. É muita transformação. E é transformação, assim, em pouco tempo, né? Falo pela nossa história, assim, o pouco que a gente conversa, eu já saio, nossa, que gostoso que foi estar com o Fauês. Que bom. É muito legal, vale muito a pena. Fauês, obrigada. Imagina, eu que Obrigada, agradeço. assim, ó, especialmente pelo teu tempo. Eu imagino como é corrido, como tem, né, muitas atribuições, responsabilidades no teu dia a dia. Você abriu a tua casa, abriu o teu espaço, teu templo aqui para nós. Te agradeço imensamente, tenho certeza absoluta que esse conteúdo, esse momento vai gerar muitos frutos. Tenho certeza disso. Não foi à toa que eu vim aqui. Perfeito, Com certeza. Laís. Quero te agradecer também, né? É uma honra e um prazer aqui hoje estar compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Então, gratidão, parabéns pelo teu trabalho também, né? Você também tem um dom aí da comunicação, das entrevistas, né? De tudo que vai emergir disso. Então, quero aqui ao vivo também te abençoar, que esteja muito abençoada na sua vida e que possamos ser ponte, né, na vida das pessoas e luz, né? No mundo de tantas sombras, que possamos ser luz e ponte entre mundos, porque está no momento da gente realmente na era do aquário dar uma disruptada aí nos movimentos tradicionais. Exatamente. Minha gente, Fauês Tarbini para vocês. Espero que vocês curtam cada segundo desse conteúdo. E a gente se vê no próximo Alma do Negócio. Até lá. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.